No meio da floresta amazônica, as pegadas da leoa guiam seus filhotes em uma jornada de sobrevivência. Será que ela conseguirá cumprir sua missão de proteger e ensinar antes que eles partam? A Amazônia Silenciosa. A mãe onça e a batalha pela sobrevivência. O amanhecer cobre a floresta amazônica com uma fina camada de névoa. Do alto, as copas das árvores se estendem como um tapete verde infinito, e a floresta surge como um ser gigante despertando. O rio Amazonas serpenteia através da densa vegetação, refletindo a luz fraca do início do dia. Os tucanos cantam no dossel das árvores. Um exército de formigas se move como um fluxo negro sobre o solo úmido. Borboletas coloridas voam sobre as cobras coral escondidas entre as folhas secas. À distância, o uivo dos macacos ecoa, estrondoso e prolongado. Todos os sinais indicam que a floresta está acordando, preparando-se para um novo dia e para uma jornada de sobrevivência. No meio da copa das árvores, aparecem silhuetas malhadas. Um indivíduo adulto se move lentamente pela mata, seguido por algumas silhuetas menores, silenciosas, mas curiosas. Eles seguem de perto, aprendendo cada passo, cada movimento. Sob a luz da manhã na floresta, a pelagem manchada de preto e dourado das pequenas silhuetas se esconde na vegetação densa, quase se misturando com o solo coberto de folhas e os raios de sol que se espalham. Eles não saem do seu esconderijo, apenas espreitam por entre as folhas, observando cada movimento do adulto à frente. A mãe tigre se movia lentamente na borda da mata, seu corpo grande e ágil quase não emitia nenhum som. Suas orelhas se moviam constantemente, seu nariz farejava a cada brisa leve, e seu corpo se abaixava a cada vez que se aproximava de um espaço vazio. Perto de um pequeno riacho, a superfície da água refletia o céu nublado. Na grama baixa, um bando de capivaras descansava imóvel, suas orelhas se movendo levemente ao som de insetos. Eles não sabiam que, na escuridão da floresta, a morte se aproximava silenciosamente. A mãe puma parou no meio da vegetação, todo o corpo encolhido. A brisa leve traz o cheiro da presa, fazendo suas orelhas se erguerem e tremerem levemente. Cada músculo sob a pelagem listrada se contrai, a cauda se abaixa e os olhos se estreitam. A distância é de menos de 20 metros. Silêncio total. Nenhum movimento desnecessário. Apenas a tensão no ar, como um arco prestes a ser disparado.
De repente, todo o corpo disparou como uma flecha viva. A grama molhada voou para cima. A lama espirrou com o deslize. Em um piscar de olhos, a floresta voltou ao silêncio inicial, com a única diferença de que uma vida havia desaparecido e uma refeição havia começado. Entre as árvores densas da floresta amazônica, o solo estava molhado com o cheiro de folhas podres e o orvalho da noite que ainda não havia desaparecido. A luz atravessa as folhas, desenhando raios brilhantes sobre o chão sombrio abaixo. Sob a sombra de um arbusto baixo, um filhote de leopardo descansa, com a barriga cheia após a refeição. Perto dali, a mãe se estica na grama úmida, com os olhos sem fechar, os ouvidos atentos a qualquer som. Um pouco mais adiante, o ar começa a se agitar. Sob a copa de uma árvore antiga, um exército de formigas sai do tronco oco. Milhares de indivíduos formam uma onda negra, passando pela camada de musgo úmido e arrancando cascas velhas. Elas avançam sem hesitar, deixando para trás uma área limpa, como se nunca tivesse havido vida ali. Em um galho coberto de musgo, o exército de formigas cortava folhas e, em fila indiana, transportava diligentemente os pedaços de folhas verdes. De repente, uma formiga escorregou, caiu da fila e aterrissou no solo úmido abaixo. Atordoada, mas sem parar, ela rapidamente se orientou, subiu no tronco e reintegrou a fila, ainda carregando o pedaço de folha nas costas, como se nunca tivesse saído do lugar. Sob a camada de folhas podres, um movimento leve agita o musgo. Um pequeno sapo aparece, com o corpo do tamanho de uma ponta do dedo, a pele verde brilhante destacando-se contra o solo marrom. Nas costas, um pequeno girino estava agarrado. Depois que os ovos eclodiram, a mãe sapo carregou os filhotes pela floresta, procurando folhas com água para colocar os girinos. Nos dias seguintes, ela voltava regularmente e botava ovos sem fertilizar, que eram a única fonte de alimento para os filhotes que cresciam a cada dia na pequena lagoa no meio da floresta. Na borda de uma clareira na floresta, onde o solo era mais seco e a vegetação mais rala, uma figura longa e imponente avançava silenciosamente. Era um animal carnívoro gigante, com pelagem espessa e cinza prateada, listras pretas que iam dos ombros até o meio das costas e uma cauda grande e espessa como uma vassoura de palha. Ele se movia lentamente, as garras curvas como foices se contraíam ao pisar, tocando o chão com as palmas das mãos de um modo estranho, quase desajeitado.
mas por trás dessa lentidão estava um ser criado para destruir a fortaleza do mundo dos insetos. Parando diante de um formigueiro velho, ele abaixou a cabeça, com o focinho comprido tocando o chão. Em poucos segundos, as garras se levantaram, cortando a terra dura como papel molhado. Um leve barulho ecoou entre as rachaduras do solo, e então a língua longa e sinuosa deslizou para dentro do formigueiro, prendendo dezenas de formigas em cada movimento rápido. Apesar da visão deficiente, os insetívoros têm um olfato extremamente apurado. E quando estão satisfeitos, continuam tranquilamente a sua jornada, com a cauda esvoaçando atrás deles como uma sombra flutuando na floresta. À distância, filhotes de leopardo ainda observavam, imóveis, escondidos na vegetação. Embora não fossem predadores, a aparição de um animal gigante com garras longas e um andar estranho os deixava cautelosos. Com o mundo crescendo diante de seus olhos, todos os seres vivos eram algo a ser aprendido, compreendido ou evitado. Em um pequeno afluente que desaguava no rio Amazonas, a superfície da água ondulava levemente sob os primeiros raios de sol. Do meio dos juncos que cresciam densamente na margem, ouviu-se um sopro suave, e então uma cabeça longa emergiu da água, com olhos castanhos perspicazes e um nariz pequeno que se movia rapidamente. Era um golfinho gigante, membro de uma das espécies carnívoras mais poderosas da água. Logo atrás dele, outros indivíduos emergiram rapidamente, ágeis, flexíveis e unidos como uma família. Todo o grupo de lontras nadava lado a lado, seus corpos longos e delgados movendo-se ritmicamente como flechas vivas. Eles emitiam uma série de sons estalidos e assobios, um complexo sistema de comunicação que ajudava a manter a formação e alertar sobre perigos. Um jacaré saiu dos juncos e se aproximou do grupo de lontras que estava caçando. Em vez de recuar, todo o bando de lontras reagiu imediatamente. O jacaré se debateu violentamente, mas os golpes coordenados fizeram com que ele perdesse a vantagem. Após alguns minutos de luta, o predador teve que recuar, mergulhando e desaparecendo na água turva. Os lontras se reúnem, a salvo e vitoriosos mais uma vez, protegendo seu território com sua força coletiva. Em um trecho calmo do rio, um porco marinho flutua na água, mordiscando algas macias no fundo. Não muito longe dali, um golfinho do rio Amazonas nada entre as raízes submersas, seu corpo rosa aparecendo e desaparecendo. Sem caçar, sem agitação, os dois levavam consigo a respiração tranquila da floresta antiga, sempre à espera de ondas. Em um galho alto no meio da densa copa da floresta, a luz do sol penetrava através das folhas e iluminava uma mancha colorida. Era um pássaro do paraíso.
As penas do peito brilhavam em verde esmeralda, e a cauda longa desenhava curvas no ar. Ele começa a dar passos rápidos e precisos, como um dançarino experiente. Cada salto é uma onda de luz cintilante, cada giro é uma declaração de beleza. O pequeno bico emite um canto melodioso, ecoando entre as copas das árvores. Não há caça. Não há competição. Há apenas uma performance animada por amor e instinto, no meio da floresta antiga que se move incessantemente abaixo. Nos galhos próximos, tucanos com bicos longos e coloridos inclinam a cabeça em busca de frutos maduros. Cada salto leve nos galhos é um toque de cor no denso dossel da floresta. Seu chiorear ecoa em rajadas curtas, como sinais de que a floresta nunca está realmente silenciosa. Em um tronco alto coberto de musgo verde e cipós pendentes, um preguiça de 3 dedos pendia silenciosamente como se fosse parte do tronco. A espessa pelagem cinza e felpuda quase cobria o musgo, tornando-o quase invisível entre as folhas da floresta. Cada movimento era tão lento que era difícil perceber. Uma pata levantava-se, parava no ar antes de pousar em outro galho. A cabeça girava lentamente, o olhar indolente, sem demonstrar qualquer preocupação ou pressa, como se o tempo em seu mundo fluísse em um ritmo diferente. Os preguiçosos não têm garras para caçar, nem velocidade para fugir. Eles sobrevivem graças à sua capacidade de e não chamar atenção. Sem se mover muito, sem fazer barulho, sem exalar odores fortes, eles são como sombras vivas entre as copas das árvores, tão pacíficos e passivos que os predadores costumam ignorá-los. Mais ao oeste da floresta, onde as árvores se tornam mais esparsas e o terreno se transforma em colinas de grama seca e pedras espalhadas, um animal marrom acinzentado se esconde em uma saliência alta, semelhante a uma leoa. Embora não tenha manchas como seus parentes, os jaguatiricas da Amazônia, os pumas continuam sendo um dos predadores mais temidos da América. Com um corpo longo e forte e patas traseiras bem desenvolvidas, os pumas podem saltar mais de 5 metros com um único impulso. Suas orelhas eretas estão sempre atentas ao menor ruído, enquanto seus olhos se adaptam bem a pouca luz, permitindo que sejam eficazes ao amanhecer e ao anoitecer. O puma é um animal solitário, mas nos primeiros anos de vida, as fêmeas criam e ensinam aos filhotes as habilidades de sobrevivência. Não caça em bandos, ele transmite todas as estratégias através de ações, desde como seguir rastros até a arte de se aproximar sem fazer barulho. Abaixo da encosta, um rebanho de guanacos sem corcunda pasta.
A puma se agacha, estreita os olhos e avalia a distância. Os filhotes atrás dela se escondem na grama seca, sem fazer barulho. Sem ostentação, sem rosnar, a puma começa a se mover levemente, agachada, seguindo a direção do vento. Um salto forte da margem rochosa e seu corpo se esticou no ar. O rebanho de guanacos se assustou e fugiu, mas um filhote não conseguiu reagir. A puma apertou o pescoço da presa, tirando-lhe a vida em silêncio, de forma limpa, decisiva e sem ostentação. No alto da colina, os filhotes observavam e a lição sobre o instinto de sobrevivência acabará de ser gravada com sangue. O tempo passou, a floresta mudou de folhas, o rio mudou de cor. Os filhotes agora tinham quase o tamanho dos adultos. Seus corpos estavam firmes, seus passos ágeis, mas o instinto ainda era imaturo e as habilidades precisavam ser aprimoradas. Eles ainda seguem a mãe, não se escondendo mais nos arbustos, mas caminhando lado a lado, silenciosos e respeitosos. E em um meio-dia quente, sob a luz do sol que se refletia nas árvores ralas à beira do rio, a mãe leoparda decidiu ensinar-lhes a última lição. Não na escuridão. Sem a vantagem de se esconder. Esta é uma lição ao meio-dia, onde o calor testa tanto a força física quanto a paciência. Sob a água do rio, calma como um espelho pálido, um jacaré estava imóvel, parecendo dormir profundamente sob o sol. Mas a mãe tigre sabia que era o momento em que ele estava mais alerta. Passo a passo, com cuidado sobre a lama quente, a mãe tigre se aproximou sem se precipitar, sem demora. Os filhotes se esconderam ao longe, prendendo a respiração. Então, como um raio em pleno sol, a mãe tigre se lançou para cima. As garras rasgaram a superfície da água. Os dentes cravaram-se na nuca do jacaré no momento em que ele se virou para resistir. A luta desenrolou-se sob o sol escaldante, com água a espirrar por todo o lado e o barulho da cauda a bater com força na margem. As brisas do fim da tarde traziam a umidade do rio, amenizando o calor intenso do meio-dia. Naquele silêncio, a mãe tigre estava em pé em um monte de terra, com os olhos fixos na direção das silhuetas familiares que desapareciam lentamente entre as copas das árvores. Os filhotes partiram. Mas a cada sopro de vento, a cada pegada que desaparecia entre as folhas secas, a jornada dela continuava, não para ensinar, mas para existir como parte indispensável da floresta amazônica.
Um capítulo se encerra. Mas entre os gritos dos macacos, o bater das asas dos pássaros da floresta e as ondas que ainda se formam na superfície da água ao pôr do sol, a história da mãe jaguar continuará sendo contada através de suas garras, da escuridão e de suas pegadas que nunca param. Qual história de sobrevivência mais te impressionou? Compartilhe sua opinião abaixo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para descobrir mais histórias incríveis de sobrevivência na natureza. Sob o mar de Galápagos, um caçador silencioso aguarda sua oportunidade. O confronto no fundo do mar está prestes a ser revelado. As ferozes Galápagos. Os fantasmas das profundezas. No meio do vasto Oceano Pacífico, a mais de 1000 quilômetros do continente da América do Sul, emerge um arquipélago misterioso. É tão selvagem, isolado e antigo que cada vestígio aqui parece nunca ter sido tocado pelo tempo. Este lugar fica a mais de 1000 quilômetros do continente do Equador. Neste terreno acidentado, as criaturas evoluem de maneiras estranhas e únicas. Galápagos não é apenas uma terra, mas um testemunho vivo da resiliência, flexibilidade e maravilha da vida na Terra. Enquanto as ondas batem suavemente nas rochas negras, o ar salgado do oceano parece despertar o habitante mais agitado e barulhento de Galápagos. O leão marinho de Galápagos é o símbolo mais vívido da natureza selvagem e da energia deste arquipélago. Com um corpo liso, marrom dourado, cabeça redonda e grandes olhos negros, eles têm a aparência amigável de um animal marinho e uma vigilância inconfundível. Os machos adultos podem pesar até 250 kg, com pescoço grosso e uma juba ligeiramente desgrenhada ao redor dos ombros. Essa característica lhes rendeu o apelido de leão do oceano. A temporada de reprodução do leão marinho de Galápagos geralmente ocorre durante a estação seca, de maio a dezembro. Nessa época, os machos ocupam áreas de praia favoráveis, formam seus próprios territórios e tentam atrair um grupo de fêmeas para viver com eles. Durante esse período, os machos precisam patrulhar, rugir e afugentar constantemente qualquer intruso. De longe, à beira da água, uma figura escura se aproxima lentamente.
É mais um leão marinho macho adulto, com seu corpo grande e os pelos do pescoço eriçados como uma armadura, movendo-se a cada passo. Ele solta um rugido longo, profundo e desafiador. Toda a praia parece parar por um instante. O macho avança repentinamente, sem hesitar. A praia inteira treme com um rugido rouco e o eco da colisão. Uma batalha de governantes, onde não há lugar para os fracos. No mundo selvagem de Galápagos, a força não é apenas uma arma, mas uma condição para a sobrevivência. Assim que a fêmea aceita, o acasalamento ocorre rapidamente, após o qual a fêmea fica prenhe por cerca de 11 meses. Os leões marinhos geralmente dão à luz um filhote por vez, pesando cerca de 6 a 8 kg ao nascer. Imediatamente após o nascimento, a mãe estabelece um forte vínculo com seu filhote por meio de seus chamados e cheiro característicos. Durante os primeiros meses de vida, os filhotes são amamentados exclusivamente, antes de aprenderem a nadar e caçar sob a proteção da mãe. O principal alimento do leão marinho de Galápagos são peixes pequenos, como anchovas, cavalas e, às vezes, lulas ou polvos. Em média, eles precisam de 6 kg de peixe por dia. Eles caçam em grupos, coordenando-se com flexibilidade debaixo d'água. Com seus corpos aerodinâmicos, músculos flexíveis e pelos lisos e resistentes à água, os leões marinhos são nadadores habilidosos. Eles podem mergulhar até 200 metros e prender a respiração por mais de 10 minutos quando necessário. Sob a calma das águas azuis profundas, encontra-se um mundo de atividade constante. Um cardume de peixes prateados se move em grupos, ondulando em ondas vibrantes em mar aberto. Na praia, um grupo de leões marinhos se prepara para sua caçada habitual. Eles balançam seus corpos, rolando para o mar com a mesma facilidade como se a água fosse o limiar de seu verdadeiro território. Com apenas alguns movimentos graciosos, o grupo se funde com o oceano límpido, aproximando-se do cardume por baixo e pelos dois lados. Esse é o momento que os caçadores esperavam. De repente, os leões marinhos saltam.
A caçada terminou. Os peixes dispersos jazem na praia. Na areia úmida, permanecem os restos de um banquete rápido, mas brutalmente preciso. As últimas ondulações desaparecem, como se nenhuma perseguição tivesse ocorrido. O tubarão de Galápagos. Um dos predadores dominantes das profundezas do mar. Com um comprimento médio de cerca de 3 metros, um corpo aerodinâmico, uma cor cinza-bronze distinta e uma barbatana dorsal proeminente, este tubarão é majestoso e um pesadelo silencioso sob o oceano. Apesar de sua aparência feroz e dentes afiados, o tubarão de Galápagos raramente ataca humanos. No entanto, com um vasto território e um alto senso de alerta, ele está pronto para defender seus territórios de caça quando invadido. Esta é uma espécie que dá à luz filhotes vivos, com um período de gestação de cerca de 1 ano. A cada ninhada, a fêmea dá à luz de 4 a 16 filhotes, que precisam sobreviver por conta própria imediatamente após o nascimento. Eles geralmente caçam perto do fundo ou no meio da coluna d'água e são ativos principalmente à noite. As presas dos tubarões de Galápagos são muito diversas. Às vezes, eles cooperam em grupos para cercar e forçar cardumes de peixes, uma tática raramente vista em tubarões que caçam sozinhos. Sob a água azul cristalina, o silêncio é apenas um disfarce temporário. Um grupo de leões marinhos nada despreocupadamente perto do recife, seus movimentos graciosos refletidos na luz do sol que se filtra pelas ondas. Mas, na escuridão abaixo, um predador se aproxima. De repente, o tubarão de Galápagos dispara como uma flecha. Em apenas alguns minutos, o banquete de um é a tragédia de outro. O caçador acaba de se tornar a caça. Em meio aos raios brilhantes de sol que se filtram pela água, a vida e a morte se cruzam em um instante. Sob as águas azuis profundas, o tubarão de Galápagos não é o único assombrado. Ainda existe um predador lendário, famoso por seus ataques rápidos e precisão mortal. O grande tubarão branco. O lendário predador do oceano. Com um corpo aerodinâmico, dorso cinza prateado e barriga branca, eles podem ter até 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada.
Seus olhos negros e frios não refletem nenhuma emoção. Seus dentes triangulares afiados estão dispostos em muitas fileiras dentro de seus grandes focinhos. O tubarão branco se reproduz por ovoviviparidade. A fêmea fica prenhe por mais de 1 ano. Cada vez que dá à luz vários filhotes, eles já têm o instinto de matar. Assim que nascem, precisam ser independentes. E a partir desse momento, sua vida é uma série de dias de sobrevivência no vasto oceano, onde somente os fortes podem continuar a nadar. O tubarão branco é um mestre da paciência e da velocidade. Sua presa favorita aqui é o lobo marinho. Mares como Galápagos são um cenário perfeito. Os recifes e as correntes complexas tornam-se um ótimo abrigo para o predador silencioso. Mas mesmo os predadores mais poderosos precisam escolher o momento certo. Quando o sol do meio-dia brilha sobre a água, um cardume de lobos marinhos aparece de repente, deslizando como sombras cintilantes entre as ondas azuis. Na costa, um parente dos leões marinhos do sol. Os lobos marinhos são mamíferos semiaquáticos, que se distinguem por seus corpos alongados, ausência de orelhas externas proeminentes e membros anteriores modificados em nadadeiras para natação ágil. Seus corpos são cobertos por pelos espessos e sedosos e uma camada de gordura subcutânea, que os mantém aquecidos em água fria e armazena energia quando a comida é escassa. Seus olhos grandes e redondos são adaptados a pouca luz debaixo d'água, e seus bigodes sensíveis podem detectar pequenas vibrações das correntes de água ou de presas próximas. Na praia, um grupo de focas peludas parecia desajeitado, seus corpos arredondados os obrigavam a se mover rastejando ou usando as nadadeiras para se puxar. Mas, assim que mergulharam na água, imediatamente se tornaram ágeis e flexíveis. A água fria era um ambiente ideal, mas também um lugar onde o perigo se escondia. Das profundezas, uma grande sombra cinzenta se aproximava silenciosamente. O grande tubarão branco havia chegado. O jogo da sobrevivência havia começado. De repente, o grande tubarão branco avançou. Todo o grupo de focas peludas se uniu em suas táticas de assédio. Elas fizeram o tubarão desistir de seu desejo de caçar. Ele recuou para conservar energia para outra caçada.
Uma lição vital sobre como os fracos podem sobreviver quando se unem. A batalha pela sobrevivência nunca termina. Ela apenas se acalma e depois retorna. No vasto oceano, nem todas as espécies têm medo de tubarões. Há ainda outra criatura. Eles não evitam, mas perseguem e atacam ativamente o tubarão branco. Um predador de topo, inteligente, coordenado em grupos e sem oponentes naturais. As orcas são a personificação da força e da inteligência no fundo do oceano. Com um corpo longo e preto brilhante intercalado com manchas brancas características ao redor dos olhos e sob a barriga, elas se movem poderosamente, mas ainda são extremamente flexíveis. A barbatana dorsal alta pode atingir até 1,8 metros em machos adultos, como uma vela escura cortando as ondas frias. Movimentos poderosos da cauda ajudam a orca a acelerar repentinamente, enquanto seu focinho longo contém dentes afiados e regulares. Uma arma ideal para caça em grupo. Como uma espécie que vive em grupos, as orcas têm uma estrutura social complexa e coesa, geralmente liderada pela fêmea mais velha. Elas se comunicam por meio de um sistema distinto de sons, como assobios, cliques e batidas de barbatanas, e cada grupo familiar tem sua própria linguagem. As orcas não caçam apenas por instinto. Elas podem caçar desde pequenos peixes, aves marinhas até focas, leões marinhos e até filhotes de baleia. Cada grupo desenvolve suas próprias habilidades de caça para se adequar ao seu habitat. Esta é uma clara demonstração de inteligência evolutiva. Para as orcas, os tubarões são apenas parte de uma longa lista de presas em potencial. Não por causa de uma fome momentânea, mas porque possuem um intelecto aguçado e uma estratégia de ataque transmitida de geração em geração. As orcas não têm medo de tubarões. Pelo contrário, elas entendem a fraqueza fatal deste predador solitário. Das águas azuis profundas, onde a luz é apenas um raio tênue, os predadores mais inteligentes do oceano começam a emergir. Eles nadam em arco, circulando o tubarão de todas as direções. Um mergulha, aproximando-se de uma posição que dificulta a observação do tubarão. A orca avança inesperadamente. A perseguição termina rapidamente. Em poucos segundos, o predador se torna a vítima. A orca se alimenta apenas do fígado rico em energia do tubarão, deixando o resto para o mar. Esta não é uma caçada por fome, é uma demonstração de inteligência e poder absoluto.
As orcas também possuem um sistema social incrível. Assim como caçam, as orcas mantêm um ciclo reprodutivo altamente seletivo e organizado. A época de acasalamento geralmente ocorre no final da primavera ou início do verão, quando o suprimento abundante de alimentos cria as condições ideais para a gestação. Os machos abandonam seu grupo para procurar grupos de fêmeas não aparentadas, evitando a endogamia. Esse comportamento representa uma evolução social rara no mundo natural. Após a fertilização, as orcas fêmeas ficam prenhes por 15 a 18 meses, um dos períodos de gestação mais longos para qualquer mamífero marinho. Quando o parto se aproxima, a mãe se separa do grupo e encontra um local tranquilo e aquecido para dar à luz. Os filhotes nascem com mais de 2 metros de comprimento e pesam cerca de 150 quilos, mas ainda são completamente dependentes de suas mães. Durante o primeiro ano de vida, eles bebem leite, especialmente rico em gordura, e aprendem importantes habilidades de sobrevivência, como regular a respiração, evitar predadores e aprender suas primeiras lições de caça. Notavelmente, não apenas a mãe, mas também outras fêmeas do grupo cuidam dos filhotes. A criação em comunidade demonstra inteligência social e fortes laços dentro do rebanho. No vasto oceano, onde a vida sempre enfrenta desafios, é esse vínculo que ajudou as orcas não apenas a sobreviver, mas também a dominar os mares ao longo de milhões de anos de evolução. Mas nem todas as criaturas de Galápagos dependem de velocidade, força ou estratégias de ataque para sobreviver. No turbilhão feroz de predadores e presas, ainda existem criaturas que optam por viver lenta, silenciosamente, mas com resiliência. A tartaruga marinha de Galápagos é um símbolo de longevidade e resistência, uma das criaturas mais antigas ainda presentes na Terra. Com um casco grosso que se curva suavemente como um escudo pré-histórico, elas rastejam lentamente na areia quente e, de repente, mergulham na vasta água salgada, onde cada onda sustenta seu enorme corpo, que pesa centenas de quilos. Elas não caçam nem fogem. Por centenas de anos, as tartarugas marinhas viveram em harmonia com a natureza, cruzando o oceano para se reproduzir exatamente onde nasceram, independentemente de correntes ou tempestades. Sua paciência é a prova viva de que a sobrevivência não se resume necessariamente a lutar. Mas, às vezes, é a capacidade de se adaptar e manter o próprio ritmo de vida em meio a inúmeras mudanças. No arquipélago imaculado no coração do Oceano Pacífico, onde cada onda esculpe os traços do tempo nas rochas. Aqui, todas as criaturas, sejam assassinas de sangue frio ou criaturas lentas. Todos eles contribuem para tecer uma majestosa epopeia de sobrevivência. Grandes tubarões brancos espreitam das profundezas. Orcas unem forças como guerreiras. Leões marinhos nadam como flechas vivas. E tartarugas marinhas, silenciosamente, mas nunca recuando. Cada vida carrega consigo o segredo da evolução. Galápagos não é apenas um lugar onde a vida luta, mas onde a vida evolui. Os fantasmas das profundezas do mar não são algo a temer. Neste mundo, apenas os mais aptos sobrevivem.
Se você adora se deixar levar por batalhas ferozes pela sobrevivência, inscreva-se no canal e toque o sininho para não perder nenhuma batalha.